Alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita exige um bocadinho mais de esforço do que antes? Ou que carregar os sacos das compras do mercado até casa parece uma tarefa cada vez mais pesada? É uma sensação frustrante, quase como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair aos poucos. Sentimos que perdemos aquela força, aquela vitalidade que sempre nos definiu. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento, um preço a pagar pelos anos vividos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força não é obrigatória? E se a chave para recuperar a vitalidade e manter os seus músculos firmes estivesse escondida, à vista de todos, talvez até na prateleira da sua despensa? A verdade dolorosa é que, sem darmos por isso, os nossos músculos começam a diminuir a partir dos 50 anos, um processo que se acelera depois dos 60 e 70. Isto não afeta apenas a nossa força para as tarefas do dia a dia, mas também o nosso equilíbrio, aumentando o risco de quedas perigosas. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para combater este processo. Não vamos falar de dietas complicadas ou de exercícios extenuantes. Vamos falar de alimentos simples, alimentos que talvez até já façam parte da sua vida, mas que, preparados e consumidos da maneira certa, podem transformar a saúde dos seus músculos. Fique comigo até ao fim, porque o último alimento da nossa lista é algo tão comum e tão português que o vai deixar verdadeiramente surpreendido com o seu poder. Vamos começar por algo que define o início do nosso dia, o pequeno almoço. Para muitos de nós, em Portugal, a manhã começa com um pãozinho estaladiço com manteiga e um galão quentinho. É um ritual reconfortante, cheio de tradição. Mas, no que toca à saúde dos nossos músculos, este começo de dia pode não ser o mais forte. Os nossos músculos são como uma parede de tijolos, e a proteína é o cimento que os mantém unidos e fortes. Ao longo da noite, enquanto dormimos, o nosso corpo continua a trabalhar e a usar esse cimento. Quando acordamos, as reservas estão embaixo, e a parede precisa de ser reparada. Se lhe dermos apenas pão e café, estamos a dar-lhe areia em vez de cimento. Os músculos continuam fragilizados. A grande mudança, a primeira chave para a nossa fortaleza muscular, é introduzir uma boa fonte de proteína logo pela manhã. Pense nisto. Em vez de pão com manteiga, que tal um ovo mexido ou cozido? Os ovos são uma fonte de proteína de altíssima qualidade, com todos os blocos de construção que os nossos músculos precisam para se reconstruírem. É uma mudança simples, mas o impacto ao longo do tempo é gigantesco. Começar o dia a dar aos músculos o que eles precisam é como começar a construir uma casa com uma fundação sólida. Outra opção maravilhosa é o nosso queijo fresco ou o requeijão. Servido com um fio de azeite e uma pitada de orégãos, ou talvez com um pouco de doce de abóbora sem açúcar, não é apenas delicioso, mas também uma bomba de proteína de digestão lenta, que vai alimentando os seus músculos ao longo da manhã. Ou até mesmo um iogurte natural, especialmente o iogurte grego, que é mais espesso porque tem mais proteína. Junte-lhe umas nozes ou amêndoas e alguns frutos vermelhos, e terá um pequeno almoço digno de um campeão. A ideia não é proibir o pão, mas sim enriquecer a refeição. Pode comer uma fatia mais pequena de um bom pão de mistura ou integral, e juntar-lhe o ovo ou o queijo. O importante é que a proteína seja a estrela principal do seu pequeno almoço, e não um mero figurante. Isto vai dar-lhe mais energia durante a manhã, vai sentir-se mais saciado e, o mais importante, estará a dizer aos seus músculos: estou aqui para cuidar de vós. Agora vamos falar de um grupo de alimentos que é a base da nossa alimentação mediterrânica, mas que por vezes esquecemos o seu incrível poder: as leguminosas. Falo do nosso feijão, do grão de bico, das lentilhas, das favas. Estes alimentos são verdadeiros tesouros nutricionais. São uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra, vitaminas e minerais, tudo numa só embalagem. Pense num bom prato de feijoada, numa sopa rica de grão com espinafres ou numa simples salada de feijão frade com atum e cebola. São pratos que nos aquecem a alma e, ao mesmo tempo, fortalecem o nosso corpo de uma forma extraordinária.
A beleza das leguminosas é que fornecem uma proteína sustentada. Ao contrário de outras fontes que são absorvidas muito rapidamente, a combinação de proteína e fibra nas leguminosas significa que a energia e os nutrientes são libertados lentamente no nosso corpo. Isto é perfeito para manter os músculos bem nutridos entre as refeições principais. Integrá-las na nossa alimentação é mais fácil do que parece. Pode começar por adicionar uma colher de sopa de grão de bico cozido à sua sopa de legumes, ou fazer um puré de feijão branco para barrar no pão, como alternativa à manteiga. Que tal umas lentilhas estufadas com legumes para acompanhar o seu prato principal? O segredo é vê-las não apenas como um acompanhamento, mas como uma parte central da refeição. Elas enchem, satisfazem e trabalham silenciosamente para manter a sua massa muscular. Muitas pessoas com mais de 60 anos preocupam-se com os gases que as leguminosas podem causar. Há um truque simples para isso: demolhar as leguminosas secas em água por pelo menos 12 horas e deitar essa água fora antes de as cozinhar. Cozinhá-las com uma folha de louro ou um pouco de cominhos também ajuda muito na digestão. Não deixe que um pequeno inconveniente o afaste de um dos alimentos mais poderosos para a sua saúde. Lembre-se, cada garfada de um bom prato de feijão é um investimento direto na sua força, na sua capacidade de subir escadas sem se cansar, de brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. É um investimento na sua independência. Agora que já estabelecemos a importância de um bom começo de dia e o poder das nossas leguminosas, vamos virar a nossa atenção para o mar. Portugal é um país de mar e de peixe, e não é por acaso que a nossa tradição culinária está repleta de tesouros marinhos que são verdadeiros elixires para a saúde muscular. Falo, claro, do nosso fiel amigo, o bacalhau, e da nossa humilde, mas poderosa, sardinha. O bacalhau é muito mais do que um prato de festa. É uma das fontes de proteína mais puras e de alta qualidade que podemos encontrar. Quando comemos um bom bacalhau cozido com grão, ou um bacalhau à Brás, não estamos apenas a desfrutar de uma refeição deliciosa. Estamos a fornecer aos nossos músculos uma dose concentrada de aminoácidos essenciais, os tais tijolos de que falávamos. Além da proteína, o bacalhau e outros peixes brancos são ricos em nutrientes como o selênio e a vitamina B12, que são cruciais para a função nervosa que controla os músculos. Mas, se o bacalhau é o rei, a sardinha é a rainha. Este peixe pequeno e acessível é uma potência nutricional. Para além de ser riquíssima em proteína, a sardinha está carregada de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é como o óleo que lubrifica as engrenagens do nosso corpo. Ele tem uma poderosa ação anti-inflamatória. Com o avançar da idade, é comum sentirmos mais dores nas articulações, uma inflamação crônica que nos dificulta o movimento. Se nos dói mexer, movemo-nos menos e os músculos atrofiam. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, aliviando as dores e permitindo-nos ser mais ativos. Músculos saudáveis precisam de um corpo que se move com conforto. Além disso, estudos mostram que o ômega 3 pode ajudar diretamente na síntese de proteína muscular, tornando os nossos músculos mais eficientes a usar a proteína que comemos. Comer sardinha assada na brasa, de conserva em azeite numa fatia de pão de mistura ou em paté, são formas fáceis e saborosas de obter estes benefícios. Tente incluir peixe gordo como a sardinha, o carapau ou a cavala na sua alimentação pelo menos 2 vezes por semana. E agora, vamos ao segredo que lhe prometi no início. O alimento que muitos de nós comemos como um simples petisco, sem nunca imaginarmos o poder que ele encerra. Estou a falar do tremoço. Sim, o tremoço. Aquele que comemos numa esplanada a acompanhar uma bebida fresca. Este pequeno legume amarelo é, grama por grama, um dos alimentos mais ricos em proteína do mundo vegetal. É uma verdadeira bomba proteica. Para ter uma ideia, uma pequena taça de tremoços pode ter tanta ou mais proteína do que um bife do mesmo peso. E é uma proteína de excelente qualidade, completa em muitos dos aminoácidos essenciais. O melhor de tudo? É incrivelmente fácil de comer.
Não precisa de ser cozinhado, não precisa de preparação. Está pronto a comer, como um snack a meio da manhã ou a meio da tarde. Muitas vezes, sentimos fome entre as refeições e acabamos por comer uma bolacha ou um pedaço de pão, que são pobres em nutrientes. Trocar esse hábito por um punhado de tremoços é uma das mudanças mais inteligentes que pode fazer pela sua saúde muscular. Estará a fornecer um fluxo constante de proteína aos seus músculos ao longo do dia, evitando que eles entrem em modo de catabolismo, ou seja, que se comecem a degradar por falta de nutrientes. Além da proteína, o tremoço é riquíssimo em fibra, o que ajuda a regular os intestinos e a manter-nos saciados por mais tempo, evitando excessos nas refeições principais. É também uma boa fonte de minerais como o magnésio e o potássio, que são vitais para a contração muscular e para evitar cãibras. A única precaução a ter é com o sal. Muitas vezes, os tremoços de conserva vêm em bastante sal. O ideal é passá-los por água corrente antes de os consumir para retirar o excesso. Portanto, da próxima vez que vir tremoços à venda, não olhe para eles como um simples petisco. Olhe para eles como pequenas cápsulas de força, um segredo da nossa cultura que pode ajudar a manter a sua vitalidade e independência por muitos e longos anos. Então, ao olharmos para o nosso prato, percebemos que a batalha contra a perda de força não se trava com poções mágicas, mas com escolhas conscientes e inteligentes, usando os alimentos que a nossa terra e o nosso mar nos dão. Imagine o seu dia a começar com a força de um ovo ou de um queijo fresco, a dar aos seus músculos o arranque de que precisam. Depois, ao almoço, um prato reconfortante com feijão ou grão, a fornecer energia e proteína de libertação lenta. À meio da tarde, em vez de ir buscar algo doce, busca um punhado de tremoços, esse segredo amarelo que trabalha silenciosamente para manter os seus músculos firmes. E ao jantar, o sabor do mar, com uma posta de peixe rico em proteína e ômega 3, que não só alimenta os músculos, como também acalma as dores das articulações. Não parece uma dieta, parece apenas comer bem. Parece a comida que os nossos avós comiam. E talvez eles soubessem instintivamente o que a ciência hoje confirma. Mas há uma última peça neste puzzle, uma surpresa que une tudo isto. Não é um alimento, mas sim algo que o sol nos oferece de graça: a vitamina D. Podemos comer a melhor proteína do mundo, mas sem níveis adequados de vitamina D, o nosso corpo tem muita dificuldade em usá-la para construir e manter os músculos. A vitamina D atua como um maestro na orquestra do nosso corpo, garantindo que o cálcio vai para os ossos e que os músculos funcionam corretamente. A deficiência em vitamina D é extremamente comum em pessoas com mais de 60 anos e está diretamente ligada à fraqueza muscular e a um maior risco de quedas. A boa notícia é que a principal fonte é gratuita. Apanhar 15 a 20 minutos de sol nos braços e pernas, fora das horas de maior calor, pode fazer maravilhas pelos seus níveis de vitamina D. Combine isso com o consumo de alimentos ricos nesta vitamina, como os peixes gordos, sardinha, salmão e a gema de ovo, e estará a dar ao seu corpo a ferramenta final para utilizar toda a boa proteína que está a consumir. Lembre-se, cada pequena mudança conta. Não precisa de transformar a sua vida de um dia para o outro. Comece por introduzir uma destas ideias. Talvez esta semana decida experimentar comer ovos ao pequeno almoço 2 vezes. Na próxima, compra um frasco de tremoços para ter à mão para o lanche. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. A sua força, a sua energia e a sua independência estão nas suas mãos, ou melhor, no seu garfo. Você tem o poder de nutrir o seu corpo e de viver cada dia com mais vitalidade e alegria. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ficou surpreendido com o poder do tremoço? Partilhe as suas experiências e as suas receitas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal.
É um pequeno gesto que nos ajuda a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha. Escolha ser forte, escolha ser independente. Viva a sua melhor vida em todas as idades.